Existe uma fase na mulher que impacta diretamente o nosso corpo, o nosso humor, a nossa produtividade, a nossa qualidade de vida. Essa fase é a transição hormonal. E isso, como afeta muitas mulheres, é sim uma questão de saúde pública. E hoje, para falar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos aqui com a Rafaela Lupion, que ela é a presidente da Comissão de Urbanismo, segunda vice-líder do governo e procuradora da mulher. Obrigada, Rafa, por disponibilizar seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que atinge aí tantas mulheres e por tanto tempo e que é pouco falado. Obrigada, eu que agradeço, uma alegria, um prazer estar com vocês, sempre propagar a boa informação, algo tão importante, agradeço a oportunidade. Hoje, se a gente for pensar nessa transição hormonal, segundo as pesquisas, os sintomas afetam aí de 70% a 80% das mulheres. Principalmente o fogacho e sintomas relacionados com toda a função neuronal, então estresse, ansiedade, irritabilidade, esquecimento e tudo mais que chega até a 80%. Então, se a gente for pensar, é muita mulher que sente todo esse impacto dessa transição. Fora que 1/3 da vida da mulher ela vai passar aí, em pós-menopausa, porque tem muitas mulheres que começam a sentir esses sintomas ainda depois, que já fez a parada da menstruação. Você acredita que falar sobre menopausa também é uma mudança nessa nossa cultura, E o que precisa acontecer para a gente deixar de ser um tabu hoje em dia ainda, porque mesmo sendo tão comum, ainda é um tabu? Com toda certeza, o número, como você bem apontou, é extremamente expressivo, um número enorme de mulheres que são acometidas pelos sintomas da menopausa, do climatério de modo geral. Eu, inclusive, sou autora de um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, que trata da questão do climatério, que é 1/3 da vida da mulher, então o período da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, com diversos sintomas. O organismo humano, cada mulher acaba sentindo e enfrentando de uma forma diferente, então não existe uma receita pronta e algo que a gente vai saber exatamente o que vai passar com cada qual, e isso afeta com toda certeza a questão de sono, questão vascular, questão cardíaca, questão também de ordem mental, depressão, ansiedade, fogacho, que são os famosos calorões, e todos esses sintomas que afetam a vida da mulher, e não só no âmbito familiar, no núcleo familiar, na sua relação intrafamiliar, mas também na questão profissional, no mercado de trabalho. Então, quanto mais nós tratarmos deste assunto, quebrarmos esse tabu, que hoje acontece uma chuva de desinformação, mais avançaremos para melhorias de políticas públicas nesse sentido. Mais empatia, mais respeitabilidade, as pessoas conhecerem sua mulher, sua esposa, sua colega de trabalho, sua funcionária, sua chefe, enfim. A gente tem que propagar essa informação. Para quê? Porque a mulher saiba como agir, saiba o que acontece, porque é muito cruel ela não ter ciência do que acontece com o organismo dela, com o corpo dela. Então, a informação é de suma importância. E esse meu projeto vai ao encontro disso. Propagarmos com campanhas, conversando, tratando do tema. Promovi uma audiência pública também na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. E nesse sentido, eu acredito que a gente vai avançar bastante para que tenhamos melhorias nessa questão. Quando a mulher ela não sabe o que está acontecendo, eu tenho muitas pacientes que e vem muito rápido, tem mulheres que tá tudo ótimo, no mês seguinte começa com uma irritabilidade absurda, com sintomas depressivos, com os fogachos, e ela não consegue muitas vezes, quando vem o fogacho ainda até ela consegue identificar um pouco, mas às vezes ele não vem junto. E aí a pessoa ela não sabe o que está acontecendo com o corpo dela. Então quantas mulheres que vêm para mim, muitas vezes usando antidepressivo, por toda essa alteração do sistema nervoso central, e é uma alteração hormonal, só que ela não tem conhecimento e aí acaba fazendo tudo isso. E eu falo muito que essa fase também de preparação, então quando ela sabe e quando quebra esse tabu, quando é mais falado, então toda mulher sabe que vai
parar de menstruar, mas fica muito nessa. Ok, para de menstruar, não posso mais ter filho. Se resume a isso. E deixa os sinais, toda essa transformação que vai acontecendo como, tipo, isso é segundo plano. Sim. Mas quando essa mulher tem o conhecimento e sabe e se prepara para isso, os sintomas durante a menopausa vão ser menores. Então, quando ela faz uma atividade física, já tem um sono balanceado, um manejo do estresse, um ajuste ali da alimentação, da qualidade da alimentação dela, isso vai impactar diretamente. E você acredita que há uma falha, né? Assim, como você falou, há uma falha nessa prevenção da mulher, né? E o que poderia ser feito mais de diferente, além dessas campanhas de informação que você vê ali nesse mundo dessa parte da saúde pública? Com certeza é algo que a gente precisa avançar sobremaneira, tanto no âmbito do poder público, com grande apoio, importante apoio da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, do terceiro setor, ampliarmos esse diálogo para além das campanhas, ações efetivas de orientação, de acompanhamento, para que possamos sim avançar. No quesito da questão da saúde pública, esse projeto também tramita em âmbito federal. A gente sabe que o SUS é nacional, então é algo que tramita no Congresso e a gente depende para que haja o repasse para estados e municípios por conseguinte. Então, é algo que a gente também tem trabalhado muito para que avancemos com o SUS, com esse olhar para a saúde da mulher, algo tão importante, e que a gente consiga avançar com esse tratamento, com um diagnóstico preciso, como a doutora aqui bem falou, né, como é maléfico para a saúde da mulher, um tratamento, uma orientação errônea, que não é específica para o caso dela, para combater aquilo que precisa ser combatido, para tratar aquilo que precisa ser tratado. Então, nesse sentido, para além de campanhas, atuações em si, eficazes, precisas, para que tenhamos avanços e cuidado com a saúde da mulher. Eu lembro que quando eu era até adolescente, na escola, eles iam falar sobre a questão da menstruação, né, do ciclo, antes mesmo, quando a gente estava passando por essa fase, né, então a gente acredita que até hoje deve ser assim, né. Sim. E nessa fase da menopausa ninguém fala nada, né, então é realmente esse cuidado, né, da parte mesmo, né, do SUS tá se organizando em campanhas, tanto, né, rede pública, rede privada, tudo para que quebre esse tabu e as mulheres se preparem mais para essa fase, né, da vida. Com toda certeza. Bom, como, né, a gente já sabe, né, esses impactos tanto na saúde, na energia, no foco, né, dessa parte de vitalidade da mulher. Na sua visão, como essa etapa da vida influencia você agora pensando numa liderança feminina, né? Nessa qualidade ali de estar à frente, não digo só liderança dessa parte política, mas uma liderança em casa, uma liderança às vezes no trabalho, uma liderança de maneira geral. É extremamente importante que a gente tenha esse cuidado com a mulher e mulheres que estão à frente aí exercendo uma liderança, como você bem colocou, seja no âmbito familiar, seja no mercado de trabalho, tanto na iniciativa privada como no poder público, para que a gente avance, né, com essa política pública, com esse cuidado, com esse zelo, com essa orientação precisa, né, por conta dessa chuva de desinformações. Então, esse trabalho, esse cuidado com essas mulheres é de suma importância e as mulheres que estão exercendo essa liderança contribuírem também para que avancemos, propagando a informação, trabalhando em cima dessa política pública, porque é uma questão de saúde pública, e essas mulheres que também precisam se cuidar, porque aquela que exerce a liderança também é uma mulher que também tem sua questão hormonal e que também ela tenha esse autocuidado. As mulheres não descuidem, a gente trabalha tanto com o Outubro Rosa, com a prevenção, mas não é tão somente a questão do Outubro Rosa, que é de suma importância, é lógico, é óbvio, mas para além disso, a saúde de modo completo, a saúde do núcleo familiar, uma sociedade sendo cuidada, a saúde do homem, a saúde da criança, a saúde da mulher, o cuidado para a inclusão, hoje uma política pública tão trabalhada e que também temos muito para avançar, que é a questão da inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, a nossa população idosa está crescendo sobremaneira.
maneira, havendo uma inversão na pirâmide, então teremos aí mais idosos do que crianças e dentro desse número da população idosa, as mulheres ainda são maioria. Então, mais mulheres nesse período que aí já estão, né, ou numa menopausa ou numa pós-menopausa, mais mulheres. Isso quer dizer o quê? É também o índice de desenvolvimento humano, mulheres que conseguem viver mais, e a gente quer que essa vivência não seja uma sobrevivência, e sim uma viver com qualidade, com qualidade de vida. Praticando uma prática esportiva, eu falo feliz a mulher que pode fazer uma atividade física, que pode caminhar, que tem disposição para isso, né? O bem-estar que isso gera, eu falo, gente, você não tem que estar bem para sair, você tem que sair para ficar bem, né? Caminhar, que o bem-estar depois da atividade física, isso vai impactar na vida dela, né? Uma mulher que frequenta, hoje tem aí o poder público oferece o Clube da Gente com hidroginástica, com equipamentos de musculação. A gente sabe a importância da massa magra, né, da musculatura, a questão também de osteoporose. Então, todo esse cuidado é de suma importância para que possamos chegar na melhor idade com qualidade de vida, com bem-estar. E assim, e tem que... É aquilo, né? Pedra mole, água mole... Como é? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, assim... A pessoa, muitas vezes, ela sabe, né? Ela tem ali, até às vezes, uma névoa de informação. Mas quanto mais vai batendo isso na tecla, vai fazendo que ela vá assimilando, né, a importância disso para colocar em prática, né? Porque a própria... Nossa, Curitiba é o tanto de parque que tem aqui, né? Então, uma caminhada... essa própria questão de hidroginástica, essas outras atividades que a gente consegue, né, ter acesso, né? Então, assim... Tem atividade para todo o público, né? Basta ir e fazer e assimilar a importância disso para realizar essas atividades, né? Bom, Rafa, então, né, agora mudando um pouquinho do assunto da parte da menopausa, né? Uma coisa que até a gente estava conversando um pouquinho, né? A política é um ambiente de pressão, né? Uma pressão constante ali, né? Como você protege a sua saúde emocional diante de tantas, né, de críticas, situações difíceis e até a questão do excesso de exposição? Eu acredito que a maior força da mulher, do ser humano de modo geral, é no conhecimento. É você saber o que você está falando, você ter propriedade, e para isso você precisa buscar o conhecimento, você ter uma formação completa, você ter propriedade daquilo que você fala. Isso te gera uma segurança ímpar. Então, você sustentar, eu que, por exemplo, estou na CCJ, sou presidente da Comissão de Urbanismo, a vivência que eu tive como subprefeita de Curitiba na gestão do prefeito Rafael Greca. Então, você conhecer, ter domínio da causa, isso já te dá muita força, isso já te blinda, porque você sabe o que você está falando, você tem propriedade. Quando eu defendo um voto, quando eu argumento, né, é por conta de uma trajetória de muito preparo, de muito estudo, de vivência e de cursos e de pós-graduação e de graduação e de trabalho na prática com políticas públicas em si mesmo, né? Então isso já é algo que te dá muita força, você ter a bagagem suficiente para sustentar e defender aquilo que você está apresentando. Para além disso, é lógico que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, além de um preparo, além de você ter essa força que vem de dentro, você também, eu sou muito cristã, muito religiosa, você estar conectada com Deus, né? Independente da religião, você saber que tem um ser acima de você que te dá muita força, te pedir muita proteção, pedir muito direcionamento. Eu falo que eu sou um instrumento de Deus. Nas minhas orações eu nunca peço algo exato, eu peço, né, não quero eu optar e falar o que eu desejo para minha vida, mas que Deus saiba e me conduza para aquilo que Ele entende que é melhor para mim, né? E eu sempre ensinei isso para minha filha. Eu acho que nessa forma a gente aceita as vontades dele de uma forma muito melhor, né? Então essa conexão também com Deus, a religiosidade que tem que estar muito presente para nos dar toda essa proteção, esse suporte espiritual. Eu falo, a gente se alimenta aí, né? Alimentar e trabalhar o corpo físico, a mente, a alma. Então isso tudo é muito importante. E para além disso também, né, a questão da rede de apoio, né, uma família que te dá suporte, bons amigos, pessoas que você acredita, ideais que você tem, princípios que são inegociáveis. Eu acho que se você seguir tudo isso, você vai estar muito confortável
confortável, fortalecida e confortável com o seu posicionamento e com aquilo que você acredita que é o bem, porque a política existe para ser um instrumento para levar o bem para as pessoas, para fazer a diferença lá na ponta, que isso faça sentido e que isso transforme realmente a vida das pessoas, senão não tem razão alguma de existir. Porque a crítica, né, muitas pessoas elas não sabem lidar muito bem com a crítica, então você tem que estar muito fortalecida e embasada para passar, né, tudo isso conforme você falou. E quando vem uma crítica, a gente tem que esclarecer, né, justificar, mostrar as razões do porquê, com base no que eu tomei aquela decisão, quais foram os fundamentos, quais foram as questões fáticas, legais, enfim, que fundamentou aquela situação. E convido, venha no nosso gabinete, venha tomar um café comigo, conheça, eu acho que dialogando é a melhor forma, não adianta atacar, excluir, ocultar, não. Venha, entenda, eu sou muito democrática, como todos nós, né, devemos ser, então escuto, respeito opiniões diversas da minha, isso é a democracia, mas eu acho que dialogando e se respeitando, a gente consegue avançar muito mais, visando o melhor aí para a nossa cidade e para a nossa população. Né? E você tem uma bagagem muito grande, né, de toda essa experiência, esse conhecimento. Então, não é simplesmente, caiu do céu, ou, estou aqui porque quero estar aqui. Não, né? É uma vida de uma estudo caminhada. E de experiência, né? Que às vezes a gente não tem essa percepção, porque a gente conhece, né? Por isso que acabam caindo lá de paraquedas, né? Mas não, existem também aqueles que têm uma vida em relação a isso e têm muito embasamento, né, para estar onde está. Como mulher que lidera, né, essa parte pública, você acredita que o autocuidado influencia na sua performance e até mesmo na clareza das suas decisões? E de que forma? Com toda certeza. O autocuidado é fundamental. O dia a dia de todo mundo é muito corrido, mas a gente não pode esquecer do autocuidado, de cuidar de si mesmo. Então, esse autocuidado é fundamental até para a nossa saúde mental, não só a questão, né, do bem-estar físico, mas também de ordem mental, esse equilíbrio, você saber que você está com exames em dia, que você está se cuidando, que você está bem, isso é muito importante, porque tantos casos que eu já vivenciei de pessoas que descobrem quando uma doença já está muito avançada e aí não tem como reverter o quadro. Então, o autocuidado, a prevenção, se conhecer, se amar, isso é extremamente importante. E isso influencia com toda certeza em tomadas de decisões, da forma como a gente até age, tratando de políticas públicas, enfrentando-as e trabalhando inclusive para mudar coisas que precisam de avanço, né? Questões que, por exemplo, o caso do climatério, que não se tinha ainda trabalhado. Eu fui, para você ter uma ideia, doutora, na Rua 15 e em outros centros urbanos das 10 regionais de Curitiba, então Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo, Portão, Cajuru, Boqueirão, enfim, questionando para as mulheres, você sabe o que é climatério? E muitas mulheres não têm nem ciência. Olha que coisa. Né? Então, para cada 10 que eu perguntava, 6 não tinham ideia do que se trata. E quando você pergunta, e menopausa? Menopausa eu sei, é o calorão, né, já tem uma certa familiaridade com o tema. Mas o climatério é muito além do período da menopausa. Então, você dialogar, você tratar, e até mulheres que às vezes acreditam que estão no climatério, que eu também tive vários casos que chegaram até nós, inclusive por conta da Procuradoria da Mulher. Eu fui a primeira presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, também estão lido muito com essa pauta, com essa política pública da mulher, e mulheres que acreditavam que estavam no climatério e engravidaram. E falaram, meu Deus, que surpresa, eu tinha certeza que eu já estava no climatério, então, e já com uma idade mais avançada. Então, e também acomete, tem, né, conhecidas mulheres que nos relatam que com 30 e poucos anos já tem um diagnóstico que ele é retroativo, né, após 12 meses sem menstruar, e aí, para sua surpresa, falaram, ainda bem que consegui, meu sonho era ser mãe, consegui engravidar cedo, porque imagine, entrei na menopausa em si com 32 anos, né? Então acontece também, que nem eu falei no início, cada organismo tem as suas peculiaridades e suas especificidades. E esse autocuidado, né, ele nos empodera. Né? Então é muito importante esse olhar para dentro, né? E muitas vezes na correria do nosso dia a dia é o que menos a gente faz, né? Então enfatizar toda hora essa questão desse autocuidado
é vital para que a gente tenha qualidade de vida e até mesmo, né, a nossa família esteja bem. Sim. Né? Porque se ali, né, acaba que a gente é o pilar, né? Se não estivermos ali fortalecidos, acaba que mexe também com o nosso lar, né? Verdade. Bom, agora nós temos um quiz com perguntas rápidas e respostas de uma palavra, ok? Ok. Autocuidado é? Amor. A maior ameaça à saúde da mulher hoje? O descuidado. Uma mulher forte também precisa de? Uma mulher forte precisa de muito suporte, né? Muito apoio ali, a famosa rede de apoio, né? Não basta ser forte, né? Que ninguém Exatamente. Mulher Maravilha, superpoderes. O suporte, a rede de apoio é fundamental. O que mais adoece a mulher moderna? Eu acredito que o que mais adoece a mulher moderna seja a saúde mental mesmo, né? A questão de depressão, de cobrança, ainda mais com as redes sociais, doutora, né? Aquele mundo perfeito, profissão perfeita, corpo perfeito, família perfeita e nada é perfeito, né? Todos têm, eu falo, gente, parece que sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, esse cuidado, esse zelo com a saúde mental, até com as nossas adolescentes, quando a gente fala de mulher, não é só a mulher madura, a mulher estabelecida, mas em todas as suas fases da vida. A criança, né? Antigamente não tinha essa análise tão comparativa de vidas alheias, né? Muito bacana se acompanhar quem você gosta, momentos de conquista, mas também, às vezes, a pessoa pode ter uma leitura que pode ocasionar uma depressão, uma cobrança, uma frustração, e principalmente com adolescentes. E é muito alto, né? O índice de depressão em adolescentes. Então, eu acho que a saúde mental é um desafio, né? Que nos dias atuais a gente precisa enfrentar, saber lidar com isso, com muito diálogo, com muito trabalho, com muita política pública, inclusive, para que a gente avance aí de modo exitoso. Sim. Muito obrigada, né? Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por compartilhar, né, toda a sua experiência e nos acompanhe, siga no Instagram, curte, já compartilha com aquela mulher que está precisando também de um apoio, que essa rede só cresça cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o teu trabalho aí sempre à frente, levando a boa informação e uma profissional, um ser humano de ponta que se destaca. Parabéns, e eu também me coloco à disposição em minhas redes sociais, @RafaelaLupion, Instagram, Facebook, a todos sempre à disposição. Obrigada, doutora. Obrigada.